Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. Estamos começando aí mais um dia debaixo da graça de Deus, na presença do Senhor. Hoje é um dia abençoado que o Senhor preparou para nós. E eu te digo uma coisa: não deixar nada e ninguém impedir o agir de Deus na sua vida. Talvez você acordou bem animado hoje. Você falou, hoje é um dia de diferença. Hoje é um dia de mudança. Não deixa nada estragar essa sua decisão, porque você está, como nós falamos ontem, plantado junto às águas. Você está sendo nutrido direto da fonte que é o Senhor. Então não deixa ninguém tentar sequer impedir a obra de Deus na tua vida. A obra que ele começou, ele vai concluir. Amém? Louva a Deus pela tua vida, que está aí comigo em mais um dia, neste propósito, vivendo aí com o Senhor, aprendendo a cada dia dele. Vamos orar nessa hora. Apresente aí os teus pedidos de oração. Se você conhecer alguém que está enfermo, coloque um nome aí para nós orarmos, em nome de Jesus, e o poder do Senhor vai alcançar essas vidas, porque ele é o Deus que salva, cura, liberta e batiza. Amém? Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido. Senhor, estamos começando mais um dia, mais uma terça-feira, abençoada por Ti, Pai. E Tu és um Deus tão grande que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem nos segurado, Pai, muitas vezes no colo. E eu quero louvar a Ti, Senhor, porque mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a pressões, mesmo em meio, Pai, a prisões, o Senhor tem nos ajudado. Mesmo quando não vemos saída, Pai, o Senhor tem sido a nossa saída. Ah, Pai, porque Cristo vive em nós. O Teu Espírito Santo, ele habita em nós, Pai. E nós temos que agradecer a Ti, porque é pela graça que nós vivemos. É pela fé em Ti que nós vivemos. É pelo Teu sacrifício na cruz que nós continuamos de pé nessa terra, que nós continuamos lutando, não com a nossa força, mas com a Tua ajuda, que nós continuamos insistindo, Pai, no desejo que o Senhor colocou no nosso coração. Por isso que nós avançamos, por isso que nós prosseguimos, por isso que nós insistimos, Pai. E nessa hora, junto com os meus irmãos, Senhor, nós queremos apresentar, a Tua palavra diz que aquilo que dois ligam na terra é ligado no céu. E nessa hora, Pai, eu quero ligar a bênção sobre a vida do Teu povo. Eu quero ligar a estabilidade sobre a vida do Teu povo. Eu quero ligar a saúde sobre a vida do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, toda doença maligna, Pai, toda paralisia que Satanás tem causado, tem colocado, Senhor, na vida dos teus pequenos, eu repreendo e paraliso agora em nome de Jesus. E declaro que os teus pequenos viverão sobrenatural, que os teus pequenos viverão a diferença, Pai. Em nome de Jesus, se há alguém enfermo ouvindo esta oração, Pai, envia um anjo da cura nessa hora e restaura a saúde, restaura a força e restaura o ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus uma porção de cura, Pai. Saúde, Senhor, para os ossos, saúde, Senhor, para a alma, saúde, Senhor, para o espírito dos teus amados. Abençoe este dia, Pai, e fala conosco, Senhor, na tua palavra neste dia. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos aí a mais uma palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei
ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus. E quando nós lemos esse trecho, né, de 2 Coríntios, a gente vê que Paulo, ele tinha a excelência das revelações. E no comecinho do capítulo, a partir do versículo 1, ele passa a falar acerca da excelência das revelações que ele tem. E ele fala que conheceu um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele teve essa experiência. E ele não sabe dizer se foi no corpo, se foi fora do corpo, ele diz que Deus apenas sabia. E ele falou que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. E ele disse: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. E ele disse que, por conta da excelência das revelações que ele recebera de Deus, ele recebeu um espinho na carne. E a palavra fala que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás, que veio para atormentar o apóstolo Paulo. Por 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse esse espírito dele, esse espinho na carne, que tirasse o espinho na carne. Por 3 vezes ele pediu. Porém, nós lemos a resposta do Senhor. O Senhor disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo, ele tinha, irmãos, um espinho na carne. E esse espinho na carne era algo que limitava Paulo e lembrava que ele era homem. Ele foi pedir livramento, porém Deus respondeu para ele: a minha graça é suficiente para você. E aqui a gente aprende uma lição muito poderosa sobre a graça. Quando eu comecei a caminhada com o Senhor, eu achava que através da graça eu não ia ter problemas na minha vida, tudo ia ser resolvido. Mas conforme a gente vai avançando na nossa fé, a gente vai conhecendo ao Senhor, a gente começa a ter uma outra visão da graça. E glória a Deus por isso, porque a gente não desanima no meio do caminho. E a gente aprende aqui nesse texto que a graça, ela não remove sempre a luta, mas ela nos sustenta no meio dela. Muitas vezes nós passamos por adversidades. E isso não significa, irmãos, que nós não temos a graça de Deus na nossa vida. Muito pelo contrário. É a graça de Deus que tem nos sustentado no meio desta situação adversa. O que a palavra também nos fala? Acerca da graça. A graça, ela mostra a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. E a palavra fala que grande é a misericórdia do Senhor, porque se não fora o Senhor, o inimigo e a sua ira já teria nos tragado. Já teria ceifado todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Mas nós vivemos a graça de Deus. Nós temos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, que tem nos sustentado e que está te sustentando nesses dias, e que vem nos sustentando ao longo dos anos. A graça, ela é o favor imerecido, é o poder de Deus agindo na nossa fraqueza. E quando nós somos fracos, irmãos, Deus, ele se manifesta forte em nós. E tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, mostra para nós que não é sobre o que nós conseguimos fazer,
mas é sobre o que o Senhor já fez na cruz do Calvário. O Senhor, ele já conquistou tudo para nós naquela cruz. E eu digo algo para você. Talvez você já escutou eu dizendo isso. Deus, ele não nos deve nada. Nós que devemos tudo ao Senhor. Porque ele enviou o seu único filho para nos dar a vida eterna, para nos abençoar. E quando nós entendemos que dependemos de Deus, quando nós entendemos que o poder de Deus repousa sobre os fracos, nós começamos a viver debaixo da graça de Deus. O mundo, irmãos, ele acaba valorizando a força. O mundo, irmãos, ele acaba valorizando a autocapacidade. Eu posso, eu consigo, eu realizo, eu sou demais, eu faço. Mas sabe o que Deus valoriza da minha e da tua parte? Ele valoriza a nossa dependência dele. A graça, ela não é para os que se acham suficientes. A graça é para os que reconhecem a sua necessidade de Deus. Porque é no lugar da sua fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar. Declare aí. É no lugar da minha fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar. Deus é poderoso para manifestar da graça dele, graça sobre graça nas nossas vidas. Imagina só, um homem que está tentando carregar sozinho uma pedra enorme, uma pedra gigante. Ele se esforça, ele usa as suas forças, ele até tenta várias estratégias, mas ele não consegue. Porém, de repente, alguém muito mais forte chega e levanta aquela pedra com uma facilidade que ele nunca tinha visto. E depois que este alguém muito forte levanta essa pedra, ele consegue continuar o caminho. Assim é a graça de Deus na nossa vida. Ela não vai tirar a pedra da nossa frente. Ela não vai tirar a adversidade da nossa frente. Mas vai trazer uma força sobrenatural para a gente seguir adiante. A graça de Deus, irmãos, ela não só nos salva, mas ela também nos sustenta no meio do processo. A graça é como um rio inesgotável que nunca seca. Onde o pecado abundou na nossa vida, a graça superabundou e eu louvo a Deus por isso. Porque nós temos um espinho na nossa carne. Nós temos uma luta, uma limitação, uma fraqueza. Talvez você esteja enfrentando um espinho na tua carne hoje, mas Deus te fala nessa hora: a minha graça é suficiente para você. E eu tenho uma palavra para declarar sobre a tua vida nessa hora. Que você não vai parar nesse espinho, não. Porque a graça de Deus, ela vai te sustentar. Você não vai parar em meio a essa limitação, porque a graça de Deus é maior que isso. E a graça de Deus, a graça de Deus, ela vai transformar. A graça de Deus, ela vai transformar a sua fraqueza em testemunho. Você que crê nisso, coloca aí nos comentários: a graça de Deus vai transformar a minha fraqueza em testemunho. Deus é poderoso para ir além. A graça de Deus é a presença ativa dele na nossa caminhada. Quando você não puder, apenas confia, porque Deus pode, Deus faz, Deus vai além. Declare aí nessa hora: eu não dependo da minha força, mas eu dependo da graça de Deus, e a graça dele é suficiente na minha vida. Em nome de Jesus. Você viverá da graça sobrenatural de Deus na tua vida.
Esse espinho na carne, ele não vai te parar. Ah, esse espinho na carne, ele não vai te impedir de viver o sobrenatural. Esse espinho na carne, ele não vai te impedir de viver a diferença de Deus. Este espinho na carne não vai te impedir de viver a diferença de Deus na tua vida. E eu convido você a fazer uma oração comigo nessa hora. Nós oramos no começo, hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos orar no final também. E nós vamos agradecer a Deus nessa hora pela graça. Nós vamos agradecer a Deus nessa hora pelo cuidado dele. Vamos orar, amém? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, que me lembrou neste dia que a tua graça é suficiente. Eu reconheço, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas limitações e tudo aquilo que eu não consigo vencer sozinho. Mas nessa hora eu declaro, Pai, que eu não viverei mais na força da carne, e sim no poder da sua graça. Pai, onde eu dizia não consigo, o teu Espírito Santo me diz: a minha graça te basta. Ah, Pai, quantas vezes nós estamos cansados, mas a tua graça renova as nossas forças. Quantas vezes nós estamos caídos, mas a tua graça ela nos levanta novamente. E onde nós éramos fracos, agora nós seremos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa em nós, e eu profetizo, Senhor, sobre a minha vida. Ah, coloque aí a mão na sua cabeça e declare: eu não vou viver debaixo da condenação, mas debaixo da graça de Deus. Eu não viverei escravo do passado, mas eu vou caminhar debaixo da liberdade que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ah, Senhor, que a tua graça seja o meu sustento, a minha direção e a minha vitória. É isso que eu oro, entregando a minha vida, o meu caminho, os meus sonhos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a tua vida. Tenha um dia abençoado, de milagres e debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em breve, estou aí com mais uma mensagem para abençoar a tua vida. Amém? Compartilhe com um amigo, com um irmão, e vamos viver debaixo da graça do Senhor a cada dia. Deus te abençoe.